Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pós-governo Jânio Quadros. Vamos falar um pouquinho sobre a mobilização social, cultural durante as décadas de 1950 e 1960 e também sobre o governo João Goulart, o último presidente antes da ditadura militar. Então, sem perder tempo, vamos para o vídeo. Então vamos lá. Os anos 1950, 1960, até o início da ditadura militar, vamos começar a contar aí o governo JK, 1956. Esses anos viram o surgimento de organizações populares que eram vistas como comunistas pelos setores conservadores, e não como manifestações democráticas. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente falou da Era Vargas, que por conta do governo populista e as concessões que o Vargas fazia, as pessoas perderam o costume de se mobilizar? Então, agora na década de 1950, especialmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, essas organizações vão começar a surgir ou ressurgir, e os setores conservadores não veem isso com bons olhos. E quais são essas organizações? Os sindicatos dos trabalhadores urbanos, que organizavam greves, pedindo melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. As ligas camponesas, principalmente nas regiões norte e nordeste, que lutavam pela reforma agrária, e isso acaba assustando os grandes proprietários de terra, que não querem perder as suas propriedades. O movimento de cultura popular, que ajudou a disseminar pelo Brasil o método Paulo Freire de alfabetização. Paulo Freire, que é considerado o patrono da educação brasileira, é um dos escritores mais estudados no mundo todo e que teve a sua primeira experiência aí com o seu método de alfabetização, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963, onde em um mês ele alfabetizou 300 pessoas, mais de 300 pessoas. E a ideia do Paulo Freire era alfabetizar uma população que não teve, durante a sua infância e adolescência, a oportunidade de estudar, porque são pessoas pobres que tiveram que trabalhar para ajudar a sustentar suas famílias. Então, essa experiência desse método de alfabetização acabou se espalhando por vários lugares do país, auxiliada aí pelo movimento de cultura popular. E a alfabetização de adultos, até hoje, é uma coisa extremamente importante, porque a ideia é dar autonomia para essas pessoas, para que elas não dependam de outros para pegar um ônibus, ler uma bula de remédio, ir ao mercado, fazer uma pesquisa de preços, alguma coisa nesse sentido. Também surgiram entidades estudantis, como a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que reunia principalmente estudantes universitários, mas alguns estudantes de ensino médio também. Questão de debates políticos, sobre a situação também econômica, social do país. Então, estudantes que se mobilizavam e debatiam bastante sobre essas questões. E, por último, o Centro Popular de Cultura, que tinha a ideia de levar através das artes para as populações das periferias, principalmente através do teatro, uma conscientização sobre as injustiças, as desigualdades sociais. O teatro acabou se popularizando mais entre tudo que eles ofereciam, artes visuais, música, enfim. Então, tudo isso era visto com um pouco de receio pelos setores conservadores. Me mudei aqui de lugar para falar sobre o governo João Goulart, só para mostrar a foto dele aqui para vocês. João Goulart, político do Rio Grande do Sul, ligado ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, é considerado um herdeiro das tradições do populismo varguista, um grande proprietário de terras, estancieiro no Rio Grande do Sul, criador de gado, tinha fazendas também no Uruguai,
O João Goulart foi vice do JK e do Jânio Quadros. E aí, como nós vimos lá no vídeo sobre o Jânio, quando o presidente Jânio Quadros renunciou, isso abriu uma grave crise política no Brasil. Os setores conservadores não viam o João Goulart com bons olhos, diziam que o João Goulart era comunista. Aliás, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com uma reportagem da revista Aventuras na História que explica de onde surgiu essa ideia, né, do João Goulart ser comunista. E aí nós vimos que em 1961, enquanto o João Goulart ainda estava voltando lá daquela viagem que ele fez à China, o Brasil se tornou um país parlamentarista. Que a ideia era, se o João Goulart não aceitar, ele cai fora, a gente resolve o problema. Só que o João Goulart aceitou. E tinha ficado combinado, como eu já disse para vocês, que em 1965 haveria um plebiscito, uma consulta à população, pela volta do presidencialismo ou a continuação do parlamentarismo. Pois bem, o primeiro-ministro do João Goulart foi o Tancredo Neves, que tinha sido ministro do Trabalho na era Vargas, político mineiro, herdeiro da tradição do populismo varguista, fez toda a sua carreira política em Minas Gerais. Só para localizar na política atual, Tancredo Neves, avô de Aécio Neves, político também extremamente conhecido aí nos últimos anos na nossa vida política. Não deu certo com Tancredo Neves. João Goulart e ele começaram a se desentender e aí o Tancredo Neves saiu, né, do seu cargo de primeiro-ministro em julho de 1962. Foi substituído pelo Francisco Brochado da Rocha, que ficou aí, né, de julho a setembro de 62. O último primeiro-ministro foi o Hermes Lima, que ficou no cargo entre novembro de 62 e 24 de janeiro de 1963. Então, assim, não deu certo. Esse negócio de parlamentarismo não deu certo, o João Goulart se desentendeu com os primeiros ministros, e aí o plebiscito foi antecipado. E aí é que os problemas vão começar. Mudei de lugar de novo para não ficar em cima da informação. O plebiscito foi antecipado para o dia 6 de janeiro de 1963 e 74% da população brasileira votou pela volta do presidencialismo. Então, né, que João Goulart recuperasse seus poderes de presidente. E aí o Hermes Lima ficou como primeiro-ministro até 24 de janeiro, que até, né, organizar as coisas. E a partir do dia 24 de janeiro, os militares vão intensificar a sua oposição e os esforços para tirar o João Goulart do poder. Mudei de lugar de novo para não ficar em cima da foto. O grande ponto do governo João Goulart foram as reformas de base. As ideias das reformas de base foram apresentadas aí no comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 64, que é essa foto que eu estou mostrando para vocês. A ideia de João Goulart era diminuir as desigualdades sociais. Só que os setores conservadores pegaram aí alguns itens e disseram que era a prova de que João Goulart queria implantar o comunismo no Brasil. O primeiro item já é extremamente polêmico, a reforma agrária. Na reforma agrária, você iria desapropriar terras improdutivas, o que já é um ponto polêmico, porque assim, o que é uma terra improdutiva? É uma terra que não produz nada. Só que aí o dono dessa terra, ele vai fazer de tudo para comprovar que a terra dele é produtiva. Normalmente um grande proprietário de terra, uma pessoa que tem dinheiro, que tem poder. Então aí já entra, né, um ponto polêmico, e que é polêmico até hoje na nossa história. E aí o que aconteceria? As terras improdutivas seriam desapropriadas, seriam distribuídas entre os camponeses e a prioridade seria a produção agrícola, pequenas propriedades, que visassem o mercado interno. Então, esses camponeses iriam produzir para vender internamente, para abastecer, né, o mercado
local, principalmente. O outro item era a reforma administrativa, para reestruturar a administração pública federal. Isso é uma herança da era Vargas, muitos funcionários públicos, gastos enormes com folhas de pagamento, porque, lógico, o seu funcionário precisa receber. Então, ele propôs uma reforma administrativa. Também uma reforma eleitoral que garantisse o direito de voto aos militares de baixa patente, cabos e soldados, que não podiam votar, e também o direito de voto aos analfabetos. João Goulart também pretendia fazer uma reforma bancária para controlar a inflação por meio de um órgão central, que a inflação no Brasil era muito alta, estávamos passando por uma crise econômica há muito tempo, aliás, desde o final do governo Juscelino Kubitschek, 1960 e 61, uma reforma tributária, tem a ver com impostos, para que se modernizasse a arrecadação de impostos para evitar fraudes fiscais, ou seja, que pessoas não deixassem de pagar, os impostos. Reforma tributária também é assunto em discussão até os dias de hoje no nosso país. Uma reforma universitária para que os professores universitários tivessem o livre exercício da docência, que a gente também chama de liberdade de cátedra. O que significa isso? Que o conhecimento não poderia ser monitorado por quem estivesse no poder. Que os professores universitários pudessem ser livres para ensinar aquilo que eles estudaram. Que eles pudessem comentar sobre qualquer assunto. E não que tivessem assuntos proibidos de se falar numa universidade. Para que essas reformas fossem colocadas em prática, era necessário fazer uma reforma constitucional. Então, o João Goulart não ia fazer isso sozinho, ia colocar em prática. Então, assim, pronto, eu quero, vai ser assim. Não, precisaria alguns pontos da Constituição serem reformados, mudados, para que principalmente a reforma agrária, a eleitoral e a universitária fossem colocadas em prática. Então, assim, não era uma imposição do João Goulart, era uma proposta. Essa proposta iria para o Congresso Nacional, mesmo porque precisava mexer na Constituição. Os setores conservadores ficaram, assim, muito bravos com essa questão. Então, como eu disse para vocês, foram anunciadas na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, no comício, na Central do Brasil, no dia 13 de março de 64, e o objetivo de João Goulart era diminuir a desigualdade social do país, mas sem ultrapassar os marcos do liberalismo político e econômico. Principalmente a questão do liberalismo econômico, grandes empresários, bancos, essas coisas. Mas era diminuir as desigualdades sociais. Os setores conservadores não gostaram e reagiram. Antes de falar da reação dos setores conservadores, essa ideia de que o João Goulart era comunista, que havia uma ameaça comunista no Brasil, ela já foi descartada pelos historiadores, principalmente pelo fato de que o João Goulart, o Jango, era ligado ao trabalhismo. Lembra que eu falei para vocês que ele era ligado ao PTB, partido criado por Vargas em 1945. O trabalhismo é a defesa dos interesses políticos e econômicos levantados por setores do movimento operário. Então, já foi descartado. Mas, como eu falei para vocês, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, os setores conservadores reagiram e organizaram no dia 19 de março de 1964 a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo. Ela foi organizada por grupos direitistas contra as reformas de base e com pedidos de tomada do poder pelos militares. A situação de João Goulart não era nada confortável. A crise econômica no país só aumentava e a instabilidade política era muito grande. João Goulart não tinha o apoio do Congresso e num regime presidencialista de governo, se você não tiver o apoio do Congresso, você não consegue governar. Porque lembra que o Congresso é o legislativo, é o que faz as leis. Então, se você, presidente, apresenta qualquer projeto de lei e não tem
o apoio do Congresso, você não governa o país. João Goulart também sofria ataques da mídia, com destaque para a figura do Carlos Lacerda, da UDN. Lembra do Carlos Lacerda, aquele tiro no pé na era Vargas? Ele era diretor de um jornal no Rio de Janeiro, depois entrou aí para a vida política e se tornou governador do estado da Guanabara, que depois se juntou ao estado do Rio de Janeiro. A situação de João Goulart vai piorando e no dia 31 de março de 1964, uma rebelião articulada pelo Luiz Carlos Guedes e o Olímpio Mourão Filho, que tem uma parte em Minas Gerais, outra no Rio de Janeiro, enfim, eles articulam essa rebelião e o João Goulart não ofereceu resistência, porque ele queria evitar que uma guerra civil acontecesse no país. Só um detalhe aqui. O Olímpio Mourão Filho, ele foi em 1937 a pessoa que redigiu o Plano Cohen. Lembra da era Vargas? O Plano Cohen era aquela carta supostamente escrita pelos comunistas, com planos de tomar o poder, que foi usada como justificativa pelo Vargas para dar o golpe do Estado Novo e iniciar uma ditadura. Olha aí, a mesma pessoa envolvida de novo num movimento para tirar, aqui no caso, para tirar o presidente do poder, mas olha aí a ameaça comunista de novo, rondando o Brasil. Então, João Goulart foi deposto, foi tirado do poder, então houve um golpe. Por que houve um golpe? Historicamente explicando. Porque o João Goulart, ele foi legitimamente eleito. Ele estava no poder legitimamente. Ele foi eleito vice-presidente 2 vezes, aliás, né? Ele foi vice do Juscelino Kubitschek e foi vice do Jânio Quadros. E lembra que eu já falei para vocês, quando acontece alguma coisa com o presidente, quem assume é o vice. O Jânio renunciou, o João Goulart assumiria normalmente. Então, ele era um presidente que tinha sido legitimamente eleito. Mas ele resolveu não oferecer resistência. Então, assim, né? Não vamos... Mesmo porque o apoio político que ele tinha era muito pequeno. O seu cunhado, Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, tentou organizar uma resistência, mas assim, né? Então, deixa, não quero, eu saio, não vou oferecer resistência. Aliás, ele se refugiou no Rio Grande do Sul e depois foi para o Uruguai. Então, é assim que termina, né, o governo João Goulart e os militares assumem o poder já em abril de 1964, dando início à ditadura militar, que durou 21 anos. Mas esse assunto a gente fala no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui um comentário. Não se esqueça também de deixar um like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final o vídeo sobre o governo Jânio Quadros, caso você ainda não tenha visto ou tenha ficado com alguma dúvida. Muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!